direito de dar um soco na boca. E outra coisa, foi mandado embora hoje, porque os jogadores fizeram um motim, que se você fosse dar treino amanhã, ninguém ia entrar. Ninguém ia entrar pra treinar com você. Porque o que você fez... Até porque uma agressão a um colega de trabalho no Flamengo, na Bandeirantes, no supermercado, numa padaria ou numa farmácia, é justa causa, né? É justa causa para demissão. Mas o Flamengo tem uma questão para ser resolvida há muito tempo que se fala do vestiário do Flamengo. Pois você tira o preparador físico do Sampaoli, muito bem. E o que vai acontecer com o Pedro a partir de agora? Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz. Eu tenho um convite especial para você que está aí do outro lado da telinha. Deixar o seu like e se inscrever no canal. Fechou? Vamos agora, galera, para um react do programa Apito Final da TV Bandeirantes. Link na descrição para o canal Esporte na Band no YouTube como créditos. Sobre tudo o que aconteceu com o Pedro, a agressão que ele sofreu do preparador físico Pablo Fernandes. Vamos acompanhar e ver o que o Neto falou sobre esse caso. E o futebol também mudou. Mudou por quê? Porque eu digo o seguinte, hoje o jogador, ele ganha 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Não tem problema nenhum para mim. Cada um ganha aquilo que é acordado no contrato. Nenhum jogador vai lá e coloca o revólver na cabeça de um dirigente para ganhar 500, 600. É assim na Band aqui, irmão. Ou você aceita o seu contrato, ou você não aceita. Você vai embora. É assim que toca a banda. Agora, quando um jogador tá no banco e ele, de uma maneira errada, não quer aquecer, porque eu já fiz isso. Então eu não vou falar o que você tem que fazer e o que os jogadores deixam de fazer ou fazem. Eu já não quis aquecer. E olha que eu fiquei muito pouco na reserva. Mas pouquíssimo na minha carreira. Só que teve um dia que eu não quis aquecer. E eu estava errado. O que aconteceu comigo? O treinador não botou eu no próximo jogo. Eu fui cortado. Mas não teve agressão. Quando um cara como esse, um idiota, um imbecil, você é um idiota imbecil, porque você já fez isso no Olympique de Marseille, covardemente, que você dá um soco no torcedor que invadiu o estádio e você dá, sem ele perceber, você deu 3 tapas na cara do Pedro, na frente de todo mundo. Na hora que foi dentro do vestiário, você foi pra cima dele e o Gerson te pegou. Eu sei de tudo, gente. Eu tenho informante no Brasil inteiro. Em zona, então, vocês nem acreditam, hein? Jogador que foi em zona, em Gruta Azul, Nil Sagitário, Lapim, Belém, eu sei tudo. Mas eu tenho muita coisa que eu não preciso falar aqui. A gente não precisa falar tudo. A gente precisa ser sincero em tudo. Meu irmão, o Gerson pegou, e não vou falar o nome desse cara, pegou ele, jogou ele fora. Pô! Tirou ele. O Gerson, o volante, se tirou ele, pegou ele pra camisa, pro cangote, tirou e jogou ele no drywall que tinha de entrevista. E aí acabou, porque até então ainda ele foi pra cima do Pedro. E os jogadores todos do Flamengo ficaram horrorizados. E só não partiram pra ignorância com ele, porque eles são muito mais inteligentes. Porque você não tem que fazer isso. Ninguém tem o direito. E deu 3 tapas na cara. Você não faz isso com ninguém. E aí você foi mandado embora hoje. Eu não sei se o Jorge Sampaoli vai ficar, se não vai ficar, o que vai acontecer. Isso não é problema meu. Eu tenho a ideia que... E aí vou falar do Luxemburgo que tá aqui, que eu sou fã incondicional. Eu amo o Luxa, o professor que vocês falam. E ele é professor mesmo. O Kleber Machado, que é um cara incrível que tá aqui, a Lívia, a Marília. Meu irmão, a gente tem que ter respeito. E eu aprendi a ter respeito depois de velho. Talvez se eu tivesse tido isso quando eu fui mais jovem, mas não fui. E aí, acabou, tá tudo certo. A gente aprende. E eu não quero ensinar ninguém. E não quero mesmo, nem meus filhos eu ensino. Eu falo pra você, vai, se você cair lá, o problema é seu. Agora, quando um cara dá um soco na boca do menino, que é o Pedro, que não faz mal pra ninguém, que é jogador de Copa do Mundo, que é reserva e que não deveria ser reserva. O único cara que fez ele jogar foi o Dorival Júnior. Só o Dorival Júnior. Ninguém mais colocou ele no Gabigol. Aí você sente o direito de dar um soco na boca de um jogador do Flamengo. Você vestir, voltar no outro dia com o agasalho do Flamengo, que é do Zico. Desculpa, o Zico, jamais, nunca. O que fizeram com ele em 72 e tiraram ele da Olimpíadas? O que fizeram com o Zico? Tiraram, vocês não têm ideia. Vê na Fox aí. Eu falo de qualquer televisão aqui e não vem me encher o saco. É o seguinte, na Fox tem a família do Zico. Vai ver a história do Zico. O Zico, os caras não queriam que o Zico treinasse. O Zico foi lá com o Edu e fez... E o Zico tem 334 gols no Maracanã.
Aí você se sente no direito de dar um soco na boca. E outra coisa, foi mandado embora hoje, porque os jogadores fizeram um motim, que se você fosse dar treino amanhã, ninguém ia entrar. Ninguém ia entrar pra treinar com você. Porque o que você fez... Até porque uma agressão a um colega de trabalho no Flamengo, na Bandeirantes, no supermercado, numa padaria ou numa farmácia, é justa causa, né? É justa causa para demissão. Mas o Flamengo tem uma questão para ser resolvida. Há muito tempo que se fala do vestiário do Flamengo. Pois você tira o preparador físico do Sampaoli, muito bem. E o que vai acontecer com o Pedro a partir de agora? Porque essa questão foi muito bem resolvida pelo Dorival no ano passado, é verdade. Foi a primeira vez que Pedro e Gabigol jogaram juntos. Verdade, na ausência do Bruno Henrique. Mas essa situação do Pedro sentado no banco é uma situação que está girando areia nessa relação há algum tempo. Na quarta-feira, antes dessa coisa absurda que aconteceu ontem no Independência, Pedro e Sampaoli já haviam se estranhado verbalmente por conta do gol que o Pedro perde no finalzinho. Como se o Gabigol não tivesse perdido um pênalti, né? Contra o Grêmio na Copa do Brasil. Então, uma areia, quando você tem um elenco grande, é bom, é invejável. Todo time queria ter o elenco do Flamengo. Né? Mas se tem uma coisa que o Sampaoli não tem reconhecidamente, é uma boa gestão de grupo. Qualquer coisa, liga pro Messi, vê se ele quer o Sampaoli de volta na seleção argentina. Ou pro Marinho ou pro Vidal, que saíram recentemente. Vamos lá. Kleber Machado, é uma honra você estar aqui. E eu... Pô, você... Seu irmão é gente boa, mas você é melhor. Nesse desconforto do Flamengo... Dá para entender que o futebol tem que ser visto de uma forma diferente hoje do que a gente está vendo? Não tenha dúvida. O futebol, boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite. O futebol, a gente, quando vai falar de futebol, usa um pouco de clichê. Isso que aconteceu no Flamengo, assim, é como você disse, se fosse no Flamengo, na padaria, na rua, não tem. A gente vive um tempo muito estranho, onde resolve-se tudo. E gozar, né? Parecia que isso ia parar, né? Assim, eu sou mais... valente do que você, que conversa é essa? Aumentou. Não tem sentido nenhum, é lamentável, lamentável. E acho que a decisão do Flamengo é absolutamente correta. Acho que demorou muito. O que está rolando é que o São Paulo fica, né? O noticiário de agora, que eles tiveram uma reunião aí, que o São Paulo fica. Não sei se vai ficar com o tempo. Lucha, pois é. Eu acho que a coisa mais importante, você como treinador, além da parte tática, que você é monstro, isso eu acho que você sabe fazer o ambiente. A partir do momento que houve agressão, não interessa mais se o Pedro não aqueceu. Isso aí vai ser tratado em um outro momento. O que era necessário ser tratado com urgência era a demissão do preparador físico, que já aconteceu. No ambiente de trabalho não faz sentido algum. O filho desse preparador físico, na semana passada no Maracanã, tentou agredir um repórter no jogo contra a América. O filho trabalha dele. No Flamengo. Ele trabalha junto com ele na comissão, ele tentou agredir um repórter. É uma comissão técnica que muita gente fala assim, você não pode generalizar. Aí, bota no telão lá também, pô. Ninguém deixa a saudade pra onde passa, seja no Olympique de Marseille, no Santos, no Galo, na seleção da Argentina, tem alguma coisa que precisa ser estudado, acompanhado de perto. Agora, se chegou ao ponto da agressão, e o Pedro já deu indícios de que vinha acontecendo uma pressão psicológica e tudo mais, se chegou na agressão, é porque estava acontecendo há muito tempo. Isso foi só o estopim. O Pedro Onde fala estava a diretoria do Flamengo? Eu sei que tem hora que tem que separar, quem comanda é o técnico, mas se chegou a esse ponto de ficar quente, eu acho que já estava muito claro que tinha uma rusga muito grande entre comissão e jogador. Agora, nada justifica o que ele fez. Eu acho até que o Flamengo demorou sim, Neto, para se posicionar e denunciar. Demorou sim. Ô, Kleber, eu estava lendo, não sei se tem aí, para que a gente possa até colocar, hoje em dia, as pessoas usam muito para se desculpar. Rede social. Rede social. Ninguém mais fala, ninguém mais... Que é uma coisa que eu entendo, mas eu não compreendo. Eu respeito, mas... Sabe, tem um personagem aí, entendo, mas não compreendo. Eu entendo, mas não compreendo. Eu vi nas redes sociais, eu li tudo, porque eu gosto de ver tudo, eu vejo tudo. Neto, as redes sociais é minha cara, minha vida, né? Então, exatamente isso. Aí a Itatiaia, parabéns a Itatiaia, e parabéns ao menino da Sport TV, eu não sei, Caian, acho que é o nome dele. Caê Moto. Parabéns a ele. Quando ele escreve assim, ó, há 2 semanas eu já estou sofrendo com o Sampaoli. Há 2 semanas ele falou. Tá nas redes sociais dele. Aí o preparador físico vai e dá 3 tapas na cara e um soco na boca. A gente... tá a rede social do Pedro. Quer que eu leia? Deixa eu ler aqui. Eu vou passar no meio da câmera, não tô nem aí. Poderia estar aqui falando de outras coisas, não recebi dos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto pelo esse rapaz, esse idiota, membro da comissão. A covardia física sobrepôs diante da covardia psicológica que eu tenho sofrido nas últimas semanas. É isso que eu fiquei mais preocupado, Lucha. Pois é. O que ele falou.
psicologicamente o que ele tá sofrendo. É aquilo que eu te falei, né? Foi uma das coisas que aconteceu foi, na quarta-feira, no estádio na Arena do Grêmio, ao acabar o jogo, o Sampaoli reclamou com ele do gol que ele perdeu. Mas há 2 semanas? Não, tudo bem. Estou dizendo que um caso é esse. Ele tem sido reserva do Gabigol. Apesar do Sampaoli mexer muito no time, tá bastante claro que ele é o reserva do Gabigol. Ele não joga com 2 atacantes do jeito que jogava o Dorival. E, eventualmente, ele tem sofrido outras cobranças por outros foi gols. Aquilo que a gente... Alguma coisa está acontecendo. E perdeu o gol, ainda mais o Pedro, que está tendo poucas oportunidades com o Sampaoli. Eu acho que é a coisa mais normal, a bola ficar quente no pé por conta da ansiedade. Você queria aproveitar a chance. Você ser reserva, você ser o segundo da Globo, eu ser o segundo da Band, ser o terceiro, você ser... Pra mim, ser o maior. Você não ganhou Libertadores, mas você ganhou 8, Paulista, 5 brasileiros. Parece que não serve, né? Parece que não presta. Não. Aí eu queria te perguntar a você, o que está acontecendo? Por que acontece isso? O que está acontecendo, me permite? Claro. Não, porque eu queria perguntar para você, como chefe de uma comissão técnica, o que você faria se acontece uma coisa dessa? Bom, eu já tive jogador que só na porrada, eu mandei segurança, não é mas saíram na porrada. Eu posso contar que eu estava em extrema quando aconteceu uma coisa dessa. Vocês querem brigar? Briguem. Tá bom, brigue, sai na porrada. Não entra segurança. Parece que não foi o caso. Não, o Pedro estava no telefone na mão. Não entra no segurança no meio. Isso é gestão de grupo. Tá lá saindo. Querem brigar? Beleza, briga, sai, pá. Quando acabou de brigar, aí tinha o azar que tinha um quarto árbitro dentro do estádio, dentro do vestiário, ele viu tudo. Falei, agora eu tô roubado, tem que falar. Aí eu falei, agora me prepara que vai vir todo mundo com o microfone. Esse foi o vídeo, galera. Vamos comentar aqui rapidamente. O Neto falou aí corretamente sobre tudo, sobre o preparador físico. A gente nunca pode chegar às vias de fato, à agressão. O Pablo Fernandes já teve um episódio assim no Olympique de Marseille. A diretoria já demitiu o preparador físico. Teve uma reunião agora na parte da noite entre o Sampaoli, o Rodolfo Landim e o Marcos Braz. Ficou decidido pela permanência do treinador. Sampaoli continua no comando técnico do Flamengo. Mas vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos, porque os jogadores ficaram muito satisfeitos com a postura do Sampaoli. Eles achavam que o Sampaoli deveria ter tido mais atitude em relação ao seu preparador físico. Vamos acompanhar para ver como é que vai ficar o ambiente do time nos treinamentos. Ficou tudo agora muito incerto. Vamos ver se a diretoria conseguiu contornar essa crise. Foram ventilados muitos rumores nesse domingo, já nomes de técnico que poderia substituir o treinador, mas eu acho que foi a tomada da melhor decisão, ou a demissão por justa causa do preparador físico, que nunca pode chegar à agressão em cima de um jogador, e a manutenção do treinador. Agora cabe o Sampaoli conversar com o Pedro, explicar porque tecnicamente e taticamente o Pedro tem ficado no banco. A gente sabe que o esquema do Sampaoli exige muita intensidade. O Pedro não tem essa característica, apesar de ser um cara artilheiro, de ser um jogador que faz muitos gols, mas o Pedro não tem características da intensidade que o Sampaoli pede. Então o Flamengo, como é um time que marca muito pressão no campo do adversário, o Pedro ele não tem essa desenvoltura. O Gabigol é um cara que ele pode perder os gols, ele pode perder o pênalti lá contra o Grêmio, mas é um jogador que se dedica o tempo todo. O Gabigol, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, estava ajudando o lateral a marcar. Esse tipo de intensidade o Pedro não tem. O Pedro não consegue ter essa intensidade. O Pedro é um jogador que joga mais parado no ataque, que joga mais com a bola no pé, ele não costuma correr atrás de volante de zagueiro, o que o esquema tático do Sampaoli pede como primordial, que é o que? Todo mundo marcando ali na frente para a bola chegar mastigada lá para os zagueiros, para os laterais, para o meio adversário ter dificuldade no recebimento dessa bola. Então, o Pedro é preterido no time titular pelo Gabigol. A Marília Ruiz, ali muito bem colocado, ela falou que o Sampaoli não tem esse histórico de lidar bem, de ter uma boa gestão de pessoas dentro do futebol. Teve problemas no Sevilha, no Olympique de Marseille, na seleção argentina. Vamos ver como é que o Sampaoli consegue contornar essa turbulência que o Flamengo enfrentou, que até certo ponto é um negócio inacreditável, porque o Flamengo venceu a partida, uma vitória espetacular, de virada, em cima de um clube que é rival, que odeia o Flamengo, que é o Atlético Mineiro. O Flamengo conseguiu uma vitória de virada, fora de casa, e, por incrível que pareça, ao invés de estar enaltecendo essa virada do Flamengo, o Flamengo virou noticiário nas páginas policiais. O Pedro foi na delegacia muito corretamente, fez o BO, tem que fazer isso mesmo, é um cara correto. A gente sabe que o Pedro até se segurou para não também partir para agressão, preferiu se manter tranquilo, como ele mesmo falou lá na carta aberta dele na rede social. O pai e mãe dele deu uma educação exemplar para ele saber tomar a atitude correta, e a gente espera também que ele consiga se recuperar e se reinventar, porque se o Pedro, por exemplo, pensa em jogar no futebol europeu,
Lá, a intensidade é muito maior, o atacante lá tem que marcar muito mais. A gente sabe que o Pedro assim como o Gabigol, bateu na Europa e voltou para o futebol brasileiro. Então o Pedro, se pensa em ter uma carreira sólida no futebol europeu, ele tem que também se autoavaliar, tem que repensar a maneira dele jogar. Ele não acompanha os zagueiros e é isso o principal fator dele estar no banco pro Gabigol, que é mais intenso durante as partidas. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.